Olá, aqui é a Silvana do Working Freelancer e estamos aqui com um assunto bastante interessante. Em momentos de crise, ficam-se muitos perguntando como superá-las, em busca de uma luz para poder prosseguir. E é esta mesma pergunta os recém-formados em Direito têm feito. Peguei a minha carteira da OAB. E agora? Em que caminho seguir em meio a tantas incertezas? Estamos aqui com a doutora Renata, advogada previdenciária, para falarmos um pouco mais desse assunto. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Silvana, tudo bem? Doutora, você criou um perfil para falar sobre esse assunto. Você poderia falar mais um pouco sobre isso para a gente? Pois é, Silvana, foi uma ideia que ficou bastante presente na minha cabeça, né, do ano passado para cá, por conta que ao longo desses anos eu percebo assim que vários colegas, né, vinham fazendo consulta de, poxa, eu acabei de me formar, né? Que eu faço? Qual o caminho, qual o melhor caminho para seguir? Ou até aqueles que já tinham se formado um tempo, mas estavam um pouco desanimado, porque achou que assim que fosse pegar a carteira da OAB, já fosse bombar, cliente lá batendo na porta e tudo. E não é bem assim, né? Se você não tem um conhecimento ou algum familiar que tem um escritório jurídico, para que você já se inicie nesse mundo, quando você pega a carteirinha da OAB, a felicidade é tamanha, né? Porque eu acho que é um capítulo muito importante, né? É a consagração daquele caminhar que você teve lá ao longo dos anos da faculdade. Só que depois que passa aquela felicidade, né? Que é muito boa, mas vem a grande pergunta, o ponto de interrogação fica imenso na cabeça, você fala, caramba, agora o jogo vai começar de verdade, né? Eu estava treinando, agora é jogo de verdade. E se isso é uma coisa que você não foi amadurecendo ao longo dos anos de que estava lá estudando, porque na época do estudo a gente fica muito concentrada nisso, né? De estudar, de passar o período, de fazer as provas, os trabalhos, as atividades e concluir. Só que na hora que você conclui, faz a prova da OAB, aí fala, caramba, agora eu tenho que começar a mostrar serviço. E surgem outras tantas dúvidas, porque nem sempre as pessoas estão já programadas. Eu quero fazer concurso. Tem uns que já vêm formatadinho, né? Eu mesma, na hora que eu comecei a faculdade, eu achei que eu queria fazer concurso, só que ao longo dos anos eu fui amadurecendo outras coisas e na hora H mesmo que eu peguei a carteira, que eu até ensaiei fazer preparatório para concurso, eu vi que eu queria de verdade era esse mundo jurídico, era advogar, era ir para o fórum, é ter essa minha autonomia, entendeu? Então, são muitas questões que vêm na nossa cabeça, muitas dúvidas, né? Às vezes você fica com tanta insegurança que começa até a se questionar mesmo. Será que esse investimento todo, será que eu fiz uma boa escolha, né, de ter estudado esse tempo todo? Será que não teria sido um outro caminho? Aí junta o momento agora que nós estamos passando, né, Silvana? Que já a incerteza já é uma coisa que está fazendo parte do nosso dia a dia, aí a pessoa fica mais questionadora ainda, né? Ai, meu Deus, e agora? Agora estamos no isolamento e o meu network, agora que eu tinha que botar a cara na janela, agora que eu tinha que fazer meus contatos, como é que eu vou fazer isso? No isolamento social. Aí eu vou dando dicas, né? Eu criei o perfil com essa intenção. A intenção de trazer esses assuntos variados, pode ser assunto, como eu falei essa semana, de fazer um planejamento de estudo, dica de organização da semana, dica de livro, sabe? Porque não só jurídico, né, Silvana? Inclusive, esse é uma das coisas que... Esse ponto foi uma das coisas que me chamou a atenção,
que eu pratiquei comigo mesmo, né? E aí eu estou colocando isso no perfil. Eu dou dicas que não são dicas jurídicas, de livros jurídicos. Eu dou dicas de livros variados, entendeu? Porque foi uma coisa que eu implementei na minha vida do ano passado para cá. Eu botei uma meta de leitura de livro por mês e superei isso, porque eu estou fazendo isso por semana praticamente. 10 dias eu leio um livro, mas é livro que não é da área jurídica, entendeu? É de outros assuntos e que agregam muito o meu dia a dia. Não, e a gente sabe que são o quê? 4, 5 anos a faculdade. Quando está chegando no finalzinho, vem aquela ansiedade, né? Aí pega, sai da faculdade, faz o curso, passa, aí vem toda aquela ansiedade, aquela expectativa, como você mesmo falou, né? Pô, agora vai chover cliente, né? E as coisas não são bem assim, muitas vezes ficam até frustrados, né? Então a gente sabe que a vida do advogado ela é muito complicada nessa hora. E um planejamento, não só de estudo, como de rotina, é bastante importante, né? Silvana, quando você até tocou bem aí em questões de planejamento, independente, né? Assim, não só na área jurídica, mas a gente não precisa de um planejamento na nossa vida. A gente precisa planejar, nem que seja a faxina da semana em casa, né? Você fala, não, dia tal é o dia que a faxineira diarista vai vir aqui. Você acaba se organizando, olha, eu tenho que tirar roupa de cama, eu tenho que tirar roupa de banho, eu tenho que comprar aquele material de limpeza que ela falou que estava faltando. Você se organiza, você se planeja para que no dia X a pessoa esteja lá e esteja com tudo que ela precisa para fazer a faxina. E isso a gente leva para todas as nossas áreas, né? Então, se eu estou falando que eu quero fazer um concurso, eu tenho que pensar como, vou me planejar. Ok, por onde eu começo? Eu vou ver o edital. Depois que eu vejo o edital, como é que eu me organizo com aquelas matérias para estudar? O que eu preciso começar? Por onde eu começo, né? O que é melhor eu começar? Eu começo pelaquela matéria que eu tenho mais facilidade ou começo pela matéria que eu tenho menos facilidade? Eu estou terminando a faculdade, peguei a carteira, né? Fiz a prova da OAB, peguei a carteira, mas estou na dúvida, eu não tenho experiência. O que eu faço? Vou para o escritório, trabalho no escritório para fazer uma experiência ou junto com alguns amigos e vou abrir um escritório sozinho? Vou trabalhar de home office para não ter uma despesa de um escritório agora, vou para o escritório compartilhado, vou lá Como é que eu me ajusto nisso, né? Como é que eu vou tomando as minhas decisões? Quais são os caminhos possíveis? Acabou a faculdade, então não tenho mais que investir. Pelo contrário, só começou o seu investimento, e não digo de dinheiro, não. Eu falo de investimento de tempo, de estudo, entendeu? Não, E uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você fala assim, ufa, esse caminho agora eu já sei. Tá bom, mas tem outros tantos que você no teu dia a dia vai ter que tomar decisões, tomar escolhas, né? De parceria, vou fazer uma parceria ou vou fazer uma sociedade, né? Isso é uma coisa que vem na cabeça do advogado. Vou abrir o escritório sozinho para começar, para entender como é que é isso, ou busco alguém que de repente tope fazer isso comigo, mas que tenha um pouco mais de experiência. Mas, assim, são muitas coisas, e aí foi nisso que eu pensei, Silvana, de explorando esses assuntos, entendeu? De trazendo isso, de trazendo essas reflexões, num, assim, mostrar também aquilo que eu fui tendo de dúvidas ao longo do meu caminho, aquilo que eu fui decidindo, né? Como é que foram essas escolhas, o que eu podia ter escolhido melhor, o que eu não teria feito, né? Ou o que mais eu poderia ter feito naquele momento e não fiz, mas levei um tempinho e depois fiz, né? Então, assim, é um bate-papo, é uma ideia assim, inicial que eu queria ter, que eu queria implementar. Eu tinha pensado em fazer isso a partir de um blog, né?
Só que aí tinha tantas coisas para eu ver do blog, que aí eu comecei pelo perfil do Instagram, né? Falei, não, vou dar esse pontapé inicial, vou começar a trocar isso, vou começar a mostrar as questões que a gente pode ir desenvolvendo e debatendo, e aí eu vou terminar a implementação do blog para colocar esse bloco na rua. Não, com certeza. E pelo que você tem me falado, muitas pessoas vêm te consultando, até não na questão teórica, mas na questão mais prática, porque são 5 anos de faculdade, faz lá o curso lá da OAB, pega a sua carteirinha, mas a prática em si, Isso. essa é o tal do pulo do gato, como todo mundo fala. E você tem recebido muitos questionamentos, muita pergunta, as pessoas têm buscado você para sanar essas dúvidas. Quais são as dúvidas que mais têm chegado até você nessa hora? Assim, Silvana, na hora em que você sai da faculdade, a gente tem toda ali a parte teórica, né? A gente tem a lei, a gente não tem a prática forense, né? A gente não tem a prática de atender o cliente. Então, colegas, e até mesmo na época que eu estava fazendo mais entrevistas buscando estagiário, você, é claro, é nítido, a pessoa não tem experiência, né? Então fica assim, eu tenho que fazer um andamento lá de um processo. Mas e aí, eu falo o que na hora que eu chego no balcão, né? Qual é a abordagem? Qual é a melhor maneira de abordar? Eu fico ouvindo de colegas, às vezes as pessoas falam, eu fico ouvindo de colegas que, nossa, tem tanta gente trabalhando nos cartórios, lá nos fóruns, mas os processos não andam, a gente chega lá e às vezes não é recebido com tanta cordialidade, né? Com tanta urbanidade. Mas assim, não. A questão é que às vezes as pessoas também não sabem chegar, não sabem abordar, né? Às vezes, um sorriso, né? Um simples boa tarde, bom dia. Eu falo muito isso, olha, eu sempre chego é, dando, né, cumprimentando e pedindo assim, dá para você me ajudar? Tem que você pode me ajudar com isso? Poxa, teve um andamento assim, mas isso está parado, dá para você ver para colocar na próxima fase? Então, assim, as pessoas ficam também com dúvidas como chegam, né, no fórum, qual é o próximo passo, eu vou para a audiência, o trâmite da audiência, a prática da audiência. Outros ficam com dúvida assim, mas como é que você começa a sua entrevista, né, no cliente? Como é que você ou faz a captação de cliente, ou você faz uma abordagem ali na hora que você está começando com o cliente, você está conversando com ele, vai falando sobre o problema, como é que você vai se organizando, né? É porque na hora que você começa, né, Silvana, as dúvidas começam a surgir. E como você é novo no pedaço, vem a insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que não está faltando nenhuma pergunta que eu deveria fazer? Né? Não, Então, uma coisa que eu sempre coloco, independente de ser fórum, cliente, parceiro, você tem que estabelecer uma conexão com a pessoa, começando com uma empatia do corpo, aquela coisa do corpo fala, né? De você exato. se mostrar que está ali ouvindo. Uma coisa que é interessante é você não tentar dividir a sua atenção entre cliente, tela do computador e tela do celular, né? A gente tem que aprender a ser presente naquela atividade, estar 100% presente. Então, na hora que eu estou falando com o cliente, é a hora que eu estou falando com o cliente. O telefone vai tocar, eu vou deixar lá vibrando, para que, a não ser que seja uma coisa, olha, eu vou iniciar aqui com você, mas eu estou aguardando uma ligação importante, então se eu precisar interromper, eu já peço desculpas, mas já queria deixar avisado. Ok, são situações excepcionais. Mas fora isso, é dar atenção naquilo que você está fazendo, né? Com quem você está falando. E isso, independente, se está no fórum, tá ali. Por isso que tem muitas vezes aviso, né, nos balcões para não ficar no celular, porque também atrapalha a dinâmica de quem está trabalhando.
Então, assim, são essas dúvidas que podem parecer bobas, né? Mas não é boba, porque quando a gente começa, a gente fica com medo até de abrir a boca e de estar perguntando uma besteira, entendeu? De tanto também ansiedade que a gente tem de fazer certo, né? Não, De causar uma boa impressão. não, é uma mistura de sentimentos ali. E a questão da captação de cliente, eu acho que é uma das perspectivas e, ao mesmo tempo, de como fazer isso, eu acho que é a maior de todas, porque é o cliente que vai te colocar para frente, trabalhando e mostrando, colocando em prática tudo que você aprendeu ao longo dos anos, né? E nessa situação toda, quais os tipos de sentimentos que você vê nesses recém-formados? O que você tem notado quais esses sentimentos todos misturados aí nessa hora? Assim, se for colocar antes da pandemia, né? Você tinha um misto de excitação, né? Porque sou advogado, né? Já estou com a carteirinha, então sou advogado, e aí você quer começar a mostrar serviço, e aí você estava na rua, você estava no mundo, vamos dizer assim, você estava vivendo, né? Você estava com a cara na janela, você estava saindo, era a oportunidade de encontrar pessoas, e, enfim, ali você estava na vida normal. Então, você tinha a expectativa de começar a desenvolver a carreira jurídica com todas as dúvidas, né, que eram pertinentes àquele momento, e também a pandemia para adicionar alguns outros sentimentos. E aí que tem que ter o cuidado, né? Porque esse momento você acaba misturando e colocando, às vezes, até em dúvida o que você teve de investimento de 5 anos. Se valeu a pena, se não valeu a pena. Porque as pessoas acabam olhando o ponto imediato, né? O agora. Não, eu não estou ganhando dinheiro agora com a minha profissão, que é ser advogado. E agora? Então, será que eu não tenho que, sei lá, fazer máscara para vender e ganhar dinheiro? Ou será que eu não deveria me dedicar a uma outra coisa para fazer dinheiro? Assim, é claro que a gente precisa ter a subsistência ali, ter a grana para o dia a dia e tudo mais, mas isso vai fazer com que você abandone aquilo tudo que você investiu em 5 anos, né? Então, acaba que os sentimentos ficam misturados. Pelo momento da pandemia, você começa a colocar dúvida naquilo que você tinha super certeza até início de março, né? Então, o que eu falo? Olha, é um momento atípico, né? Até eu fiz um post essa semana e coloquei isso. Olha, o que você pode fazer? Está no momento de pandemia? Tá. Estamos em isolamento? Estamos. Temos muitas dúvidas em relação à carreira? Temos. Estou prejudicada no meu network. Então, liga para os colegas da faculdade, retoma o network, assim, não é celular que está disponível, não é chamada de vídeo, liga, porque as pessoas estão mais receptivas agora de falar, de conversar, porque até início de março, a frase que a gente mais ouvia era "tô na correria". Você encontra, oi, fulano, tudo bem? E aí, como é que tá? Pô, tô na correria. Todo mundo estava na correria, né? Então, agora, apesar das 24 horas serem as mesmas, só que a gente está com outro valor, uma outra percepção dessas 24 horas. Então, as pessoas estão mais disponíveis. Então, busca, né? Tá com dúvida? Busca aqueles colegas que na época da faculdade você não sabia direito o que ele fazia, né? Então, assim, entende o que ele faz, qual foi o desafio que ele teve naquilo que ele está fazendo, quais são as oportunidades que ele encontrou quando ele decidiu fazer aquilo, ou o que ele desenvolveu de competências que só da época da faculdade a parte da lei não era suficiente. Então, o que ele buscou complementar na formação dele? E isso é uma maneira de você se mostrar, fazer um network
e mostrar para a pessoa também, assim, olha, eu estou disponível, né? Comecei, estou ainda engateando, porque eu não tive a oportunidade de ter, ao longo dos 5 anos, um escritório para poder começar a pegar essa prática. O que você me indica? Né? O que você me indicaria? Ou o que você poderia me ajudar de indicar algum escritório, se isso for, né, da vontade da pessoa de trabalhar no escritório para adquirir experiência? É aproveitar esse tempo que as pessoas estão mais disponíveis e buscar informação, buscar um network, buscar estudar, se ocupar com uma rotina planejada para não dar aquela coisa da cabeça vazia, né? E dar oportunidade para que pensamentos que te deixem para baixo, te desanimem, coloquem em dúvida aquilo que você lutou para poder chegar e falar, peguei a carteirinha da OAB, né? Estou super feliz. Não joga isso fora, porque isso vai passar, esse tempo vai passar. A gente só precisa ter estratégias para passar, né? Então, as dúvidas são muitas, até mesmo em questões de colocar em dúvida se realmente foi uma boa escolha ter feito direito ou não. E tem que aproveitar também esse tempo que a gente está em isolamento, até para fazer essa reflexão. Se o que você passou 5 anos da sua vida fazendo, se era aquilo que você tinha que fazer. E se você se reencontrar e achar que é isso, eu acredito que ninguém passa 5 anos na dúvida, eu acredito que é aquilo mesmo que ele quis fazer, aproveitar esse momento que tem para a gente pensar, para a gente estudar e para ver que ele pode, como ele pode começar a carreira dele, melhorar a carreira desse profissional, buscando outros profissionais que já estão há muito tempo no mercado, para até ter um tipo de um treinamento, de uma assessoria, de uma consultoria para melhoria da sua carreira e até de começar. Porque muitas vezes eu vejo que tem advogados recém, não só advogados, mas a gente vê pessoas que querem, tem um projeto, o que ele faz? Ele investe mundos e fundos achando que aquilo vai dar todo o retorno no mundo, e é onde que vem a frustração. E fora os livros de direito, doutora, que ajuda muito o profissional, principalmente nessa área, quais os outros livros que podem ajudar não só no trabalho, né, em si, mas quanto na própria vida dele, montando e ajudando a trilhar esse caminho? Assim, Silvana, a questão da leitura, né, é uma coisa assim, muito pessoal, né? Como perfume, eu acho que às vezes você fica atraído pela capa do livro e às vezes quando você pega o livro e começa a ler, você vê que aquela leitura é pesada, aquela leitura é chata, não combina muito com você, porque na verdade é o teu jeito de ser, né? Você vai ler, a porta de entrada são seus olhos e aquilo você vai começar a refletir com o que vai ler. Eu vou te dizer que eu faço meio que uma salada e isso as pessoas vão poder perceber ao longo desse tempo aí que eu vou dando dica de livros, mas eu tive um certo momento necessidade de ler sobre marketing digital, né? Então eu fui buscar alguns cursos porque as redes estão aí. Então eu procurei fazer algumas coisas, YouTube também, né? Buscar lá os vídeos do YouTube, mas teve uma hora que eu fui ler, então eu fui buscar leituras falando sobre marketing digital. Eu também comecei a entender que eu precisava escrever para o meu público não só assim, no juridiquês, né? Numa linguagem que fosse fácil, entendível, que alcançasse esse meu público. E aí eu comecei a fazer uma leitura que eu peguei uma dica, né, de uma pessoa que era uma jornalista e falava sobre essa maneira de escrever, esse olhar de escrever. Isso me ajuda a escrever os meus posts, né, por exemplo,
de uma maneira que não seja juridiquês. Então, eu li um livro que falava da arte da escrita, numa coisa mais emocional, né? De não ser tão rígido, mas uma coisa mais de experienciar, né? De colocar aquilo que está vindo das experiências, sem se preocupar se aquilo seguia uma forma literária tão rígida. Outros momentos eu comecei a me interessar também por ler biografia, né? Então, assim, essa mescla de leitura me ajuda muito, sabe? Porque são vários olhares, várias maneiras de colocar, mas uma coisa que eu percebo que cada vez mais eu me identifico com aquelas leituras que chegam fácil, sabe? Aquela coisa que parece que é um bate-papo. Eu estou lendo, mas a pessoa está ali conversando comigo. É uma coisa boa, né? Daquela coisinha assim, eu vou parar agora porque eu tenho que fazer, sei lá, tenho que fazer a comida, mas, nossa, eu queria mais um pouco, né? Então, leitura eu acho que é isso. Eu acho que é você buscar. Eu dou dicas porque eu coloco. Olha, eu li um livro que falava Joel. O Joel, ele é um atleta, então ele trouxe tantas dicas em termos de treinamento, coisas que foram trabalhando a cabeça dele ao longo da carreira dele como atleta, mas que se aplica à nossa vida, né? Independente de ser, porque somos atletas da vida de qualquer maneira. Então, em termos de persistência, de resultado, então isso eu vou lendo várias coisas, sabe, Silvana? Agora eu estou nessa semana eu comecei a ler mais sobre investimentos, né? Essa coisa de organização financeira, escritório, separar as contas, de você ficar atenta, de você separar as contas do que é do escritório, do que é a sua conta pessoal. Então, eu vou dando as dicas, eu nem falo sobre livros jurídicos, tá? Nesse perfil, não coloco nada disso. Eu coloco dicas de livros que eu li, que foram interessantes, que me ajudaram, coloco lá uma observação e falo, fica a dica, né? Se a pessoa se encantar, tem gente que gosta muito de ler livro digital. Hoje nós temos uma infinidade, né, de livros digitais que ficam mais acessíveis também para o bolso, né, falando, e não ocupa espaço. Então a pessoa tem que ver se gosta do livro impresso, ou às vezes você até só encontra aquele livro na forma digital, então é uma outra maneira de você, né, ter a aquisição daquilo. Mas assim, é uma maneira variada, são várias coisas, vários assuntos, várias abordagens. A pessoa é uma dica, né? E eu coloco um trechinho, alguma coisa que. Uma das coisas que me chamou a atenção, claro que dentro de um livro sempre tem muitas coisas, mas eu pego um pedacinho, né? Coloco aquele pedacinho lá, falo que gostei, o que me trouxe de reflexão, e falo, fica a dica, se a pessoa se interessar naquilo, olhar a capa, gostar, ou pedir emprestado a alguém que já leu, né? Passar aquela leitura. Hoje é tão simples, né? Claro que na questão do isolamento não é, mas o fato de ir à livraria, pegar o livro, dar uma sentadinha no sofá, né? Da livraria e dar aquela folheada para ver se aquilo está coerente com uma leitura que você goste. Pronto, é isso. E até o Kindle mesmo, Silvano. O Kindle tem aquela coisa da degustação, né? Na hora que você compra no Kindle, ele pergunta, você quer ler um pouquinho? Você lê ali um trechinho e vê se aquela linguagem tá legal com aquilo que você gosta, né? Eu acho que essas dicas, elas foram boas para você, pode ser boas para alguns também, e fica ali à vontade até para a pessoa procurar. E ter um remember, sentar numa livraria hoje, acho que ler, todo mundo, até quem não gosta de ler tem essa vontade, porque a sensação de prisão deixa a gente meio surtado e meio assim, acho que um pouco fora da caixinha, né, vamos dizer, porque a gente fica meio perdido, né, nesse ponto. Agora, doutora,
uma dúvida. Como é que a gente pode saber que a gente está ocupado ou a gente está realmente produzindo? Então, Silvana, eu acredito que em algum momento a gente pode até não fazer essa reflexão assim tão explicitamente como você está perguntando, mas intimamente, por dúvidas, acaba isso emergindo, né? É, a questão de você estar ocupado, você pode estar ocupado o dia todo fazendo uma série de atividades, mas aquelas atividades não te levam à direção do seu objetivo. Por exemplo, eu tinha como objetivo criar esse perfil, né? Criar o perfil do Peguei a OAB Agora, fazer o canal do YouTube, fazer Facebook, fazer blog, fazer a linha, né? Fazer toda essa linha aí. Só que a demanda de trabalho, por conta desse momento que nós estamos passando da reforma da Previdência, cresceu tanto, né? Surgiram tantas dúvidas, tantas necessidades desse meu segmento, né? A parte jurídica falando de fazer processo, atendimento, tudo, que eu não estava conseguindo ter tempo, né, para produzir aquilo que era necessário. Então, assim, eu estava produzindo, sim, estava produzindo para a área jurídica, mas não estava produzindo para esse meu novo projeto, que era fazer esse canal e essas coisas que eu te falei. Então, eu estava ocupada, mas eu não estava produtiva para o meu canal, né? Para esse perfil que eu queria desenvolver. Então, apesar de eu estar fazendo uma coisa que ela me ocupava, mas ela não fazia o efeito da produção, que era o meu objetivo do canal, né? Então, às vezes, você pode estar com uma série de atividades, mas ela não te leva ao teu objetivo. Então, você está ocupada. Se você tem um objetivo e você não está fazendo as tarefas que estão te levando a alcançar esse objetivo, você está ocupada, você não está produzindo. Né? Existe Claro o... que a gente não passa o dia todo produzindo, né? Porque você tem outras coisas. Por isso que é importante o planejamento, né, Silvana? Você vê Não, que com uma certeza. coisa leva a outra, né? Não, com Para eu certeza. equilibrar aquelas atividades que são as atividades necessárias. Renata, então quer dizer que na hora que eu estou fazendo o almoço para o meu filho, eu estou ocupada, não estou produzindo. Olha, se você for pensar pelo seu objetivo, vamos dizer que seja o blog também, né? Um blog. Não, realmente, você está ocupada, mas não está produzindo. Mas se você olhar que dentro do seu dia, você tem uma parte do dia cujo objetivo é ter a comida pronta para que todo mundo coma, né? E ninguém fique aí passando mal porque não tem comida para comer, então você está produtiva, entendeu? Depende muito daquilo que você se organiza o dia, como é que você está planejando o seu dia, para não ficar com aquela sensação, nossa, fiz um monte de coisa, mas não fiz nada. Mas não fez nada em relação a quê? Né? É sempre olhando em relação a quê? Qual é o seu objetivo? O que você estava planejando? Para não ficar nessa sensação de vazio. E quais as propostas de atividades que se tem? Olha, Silvana, eu gosto muito dessa palavra planejamento, né? Para mim funciona assim, o meu perfil, isso funciona muito para mim. Então eu planejo minha semana e eu faço esse planejamento como proposta, né? Eu faço esse planejamento no domingo. Tem gente que fala, não, eu vou planejar minha semana na segunda. Tudo bem. É Se isso dieta, fica confortável. é dieta. Mas se Exato, a você... dieta que começa na segunda. Mas se você fica tranquilo, chegando no escritório, ou se trabalha home office, começando a sua segunda-feira, reservando um espaço na reunião com você mesma, né? Aquela tal da hora que é você com você mesma, para planejar a sua semana, perfeito, ok. Não é que tenha certo, errado, bom ou ruim, né? Você tem que ver a melhor forma que adequa o teu jeito, o teu perfil. Eu gosto de fazer isso no domingo, porque isso me dá uma sensação que
eu já sei o que eu vou. A segunda-feira já começa determinada, ela já começa com um objetivo, entendeu? Então, isso funciona tão bem para mim, ô Silvana, que eu tenho percebido que cada vez menos os imprevistos me deixam estressada, desculpa, porque eu me planejei. Como eu me planejei, eu dou um espaçozinho para que, se algum imprevisto acontecer, eu tenha uma folga, uma manobra, de modo que não vá prejudicar toda a minha agenda por conta de um imprevisto, sabe? E aí, dentro desse planejamento, Silvana, uma coisa que eu aprendi até num curso que eu fiz com Sullivan França, presidente da Slack, de uma empresa que trabalha a partir de coaching sul-americana. Então, a questão de você olhar a sua semana, planejar a semana e destacar, por exemplo, 3 coisas que eu não posso deixar de fazer, ou no dia ou na semana, né? Que para você ter a sensação de que, caramba, fiz, ou se eu fizer essas 3 coisas, eu tenho certeza que a minha semana foi produtiva, valeu a pena, né? Então, eu tento fazer isso por dia, né? Na hora que eu faço meu planejamento, eu destaco 2 coisas no dia que eu não posso deixar de fazer. Chova, faça sol, tenha imprevisto, o que for. Eu preciso ter aquela atividade concluída, né, ou iniciada, dependendo do que for o meu planejamento, para que eu tenha essa sensação de que eu fiz e valeu a pena só por eu ter feito aquelas 2 coisas. Não, com certeza, é ter meta. E esse planejamento e essas propostas de atividade que a gente faz para a gente mesmo, eu acredito que nada mais é também nessa confusão que a nossa vida é hoje acho que ela está mais confusa e mais perdida do que nunca, é tirar um tempo para você mesmo, para você se reencontrar, para você se reinventar, para você também se ajudar a superar toda essa situação que a gente está vivendo, né, doutora? E assim, Silvana, na hora em que você fala de uma atividade, né, que você olha para você, você pode ser o autocuidado mesmo, né? De, não tinha tempo de, sei lá, às vezes até de ler alguma coisa que seja de culinária, costura, sei lá. Mas eu queria ter feito isso e não tinha tempo. Então agora eu tenho tempo, então vou aproveitar e vou fazer isso, né? Vou fazer essa leitura. Tem dias, vou te dizer, tem dias que eu fico assim, meu Deus, hoje eu não quero pensar em nada. Vou ver um filme. Eu gosto muito de ver filme, né? Eu tenho fases, tem épocas que eu tô sem paciência para série, essa coisa meio de novela, né? De ficar acompanhando. Não novela, mas assim, essa coisa da continuidade como novela, né? A série tem isso. Então tem épocas que eu tô afim, mas tem épocas que eu não tô. Eu agora tô numa fase que eu não tô afim de seguir série nenhuma. Então, na hora que eu quero ver um filme, eu procuro aqui um filme para ver, vejo o filme e ponto, acabou. Não fico com aquilo na minha cabeça, ai meu Deus, a série, né? Aquela curiosidade que dá, né? E aí a gente acaba caindo na tentação, porque como tem muito tempo, você fala, hoje eu posso ficar vendo série o dia inteiro, porque não vai ter prejuízo, né? Então, você observar. Eu gosto de ver filme, eu tenho procurado falar com algumas pessoas mesmo por conta dessa pretensa frase, né? Tô na correria, tô na correria. A gente acaba deixando de fazer alguns contatos. Não estou falando só de contato de trabalho, não, sabe, Silvana? Contato da vida mesmo, né? De amigos que você, por algum motivo, está mais distante. Então, assim, estreitar esses relacionamentos, aproveitar, de retomar esses relacionamentos, mas é um contato, né? Aquela coisa assim de falar, faz uma videochamada, tem mais um tempinho para conversar com aquela pessoa. É bom, é muito bom. Eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que eu já não falava há algum tempo
e o telefone, e não foi mensagem pelo WhatsApp ou chamada de vídeo. Foi muito legal, porque aí, sabe, parece que aproxima, né? É aquele calorzinho à distância, mas foi muito legal. E até a minha mãe recebeu telefonemas de colega dela de escola, que ela Nossa, já não falava há um tempo, mas que retomaram esse contato. E foi tão legal que foi assim, nossa, que bom, tô falando com você, ai, que felicidade. Gente, foi muito legal. agora, o mais importante que a gente tira, sabe, doutora, desse isolamento social, porque o isolamento social, ele é praticamente, não chega perto de ninguém. É você não ter contato físico e sempre com aquela distância. Ontem, eu confesso para você que eu me senti mal. Eu fui no supermercado. Eles colocaram a faixinha de marquinha lá para você ficar posicionada para manter a distância. Só Isso. que quando uma cliente estava saindo do caixa e logo em seguida eu cheguei, houve aquele aproximação um pouco mais. A mulher saiu, sabe, correndo assim, como. Então dá uma sensação até ruim. Então isso o que nos leva? Nos leva a refletir, nos leva a nos reencontrar e até resgatar esses contatos perdidos. E eu fiz esse teste, foi um tempo atrás, que a gente mora em condomínio, mas cada um vive na sua. E eu fiz uma videochamada para um vizinho. A expressão de alegria, eu tô te vendo, sabe? Isso aí, isso aí. É uma coisa assim que começou a se dar valor a pequenas coisas, a um É olhar, isso aí. ao contato, a esse calor virtual, que agora a gente tem um abraço virtual, né? É. Tudo isso está fazendo a gente refletir. E quando, principalmente, eu vejo, né, eu já vi muito, advogados recém-formados chega cheio de culpa, eu sou advogado, né, como se fosse a polícia. Então, chega mais humano, chega por igual, sabe? Chega pedindo ajuda, como você falou. Não, eu quero. Você pode me ajudar? E o posicionamento do comportamento nessa hora é muito importante para você adquirir. O respeito vai, mas ele vem também. Com certeza. É a questão da reciprocidade, né, Silvana? Na hora que eu chego, são coisas assim que parecem muito básicas, mas são muito importantes. Na hora que eu chego num lugar, eu procuro, né, essa questão do sorriso, que eu acho que ele já dá uma quebrada, né, no gelo ou naquele primeiro contato. Você já chega cumprimentando, oi, tudo bom? E aí, tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, bom dia. E assim, qual é o seu nome? Eu pergunto o nome, não é porque depois eu quero fazer queixa, não. Porque o seu nome é a sua identificação. Mel, sabe? É uma coisa que te identifica e te dá um prazer quando você é chamada pelo nome. Então, assim, ai, Silvana, olha, vê o que você pode me ajudar. Eu sempre busco o nome e falando, Silvana, olha, eu estou com esse problema. Da próxima vez que eu for lá e você me atender, certamente eu vou fazer muita questão de te chamar pelo seu nome e espero não esquecer, né? Então, quando a gente começa a fazer muito fórum, você começa a conhecer as pessoas e aí eu anoto, eu também, gente, eu não tenho a cabeça, né, para guardar tudo. Então eu pego a anoto, vara tal, fulano de tal, falei com fulano de tal. Por quê? Não é para fazer queixa, não é para reclamar, não é para ficar de mimimi, não. É para chegar na próxima vez e me dirigir a você pelo nome. Não, certamente você vai ficar mais satisfeita. Não, com certeza. Todo mundo gosta de ser identificado. Eu acho que se a gente pegar de 100%, eu acredito que 80% gosta de ser chamado pelo nome, sabe? Sim. Não, ou você, senhor. Isso. Ei, como o povo Então, você chama pelo nome, você identifica a pessoa se sente valorizada e se sente reconhecida nesse momento. Isso é muito importante. Você dar à pessoa
o respeito que ela merece, independente da função. Entendeu? Independente da função. E, doutora, pessoa, principalmente a gente está aqui falando sobre recém-formados em direito. Esses recém-formados, cheios de dúvidas, cheios de incerteza, eles querem entrar em contato com você, eles querem poder sanar essas dúvidas, fazer uma consultoria, como é que eles fazem? Silvana, olha, tem meu telefone, né? Que eu falo, você depois coloca no rodapé, né? Tem através do telefone, que é o meu WhatsApp também. O próprio perfil no Instagram também tem para entrar em contato para o WhatsApp. Pode ser por e-mail, que o e-mail é pegueiaoabeagora@gmail.com, sempre usando peguei a OAB e agora, né? Então, pode ser através do direct lá no Instagram, pode ser através do e-mail, pode ser através de colocar lá nos comentários se tiver alguma dúvida, ou pelo WhatsApp, que também eu vou responder. Não, tá ok. Doutora, desejo sucesso nesse teu projeto. Eu espero que você possa sanar a dúvida de muitas pessoas, porque eu sei que tem bastante, até em questão de ir no fórum para pegar, folhear processo, pegar a página, enquanto um que já está na caminhada chega, vai lá na página certa. Essa forma de comportamento, de receptividade, essa coisa toda, eu desejo todo o sucesso do mundo. Saiba que você pode contar com o canal do Ivy Freelancer para falar mais sobre esse assunto. Vamos esperar você novamente para falarmos sobre outros assuntos ali. E te agradeço muito por estar aqui. Eu te agradeço também a oportunidade, né, de poder falar nesse teu canal, que está super, super visitado. Parabenizo você pelo projeto, né, pela iniciativa. Está trazendo muitos assuntos interessantes também, né, que ajudam não só advogados, mas uma série de outras profissões. E agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para falar aí nessa estreia aí desse meu perfil, e conta comigo. Okay. Pode contar comigo e para retornar. Tá ok, então, doutora, obrigada. Obrigada, Silvana. Até logo.